Eu sou uma cientista mirim meio maluquinha e super curiosa. E hoje a gente vai descobrir uma coisa muito legal. De onde veio tudo? Tipo, tudo mesmo. O céu, as estrelas, os planetas, a gente, os gatinhos fofos, as árvores, a pizza, tudo. Mas ó, já vou avisando. A resposta não tem nada de mágica, nem de varinha de condão. A resposta vem da ciência, daquelas perguntas cabeludas que os cientistas fazem e vão testando até achar respostas com provas de verdade. E hoje, eu vou te contar tudinho sobre o tal do Big Bang, o começo de tudo. Vem comigo nessa viagem cósmica. 1. O que existia antes do Big Bang? Tá, mas antes de tudo, tinha o quê? Essa é uma pergunta que parece simples, mas é super difícil até para os adultos responderem. E sabe qual é a resposta da ciência até agora? A gente não sabe ao certo. E tá tudo bem com isso. Antes do Big Bang, os cientistas acham que não existia tempo, nem espaço, nem matéria. Tipo, nada de nada mesmo. É como se nem o relógio existisse ainda. Isso porque tempo e espaço só começaram a existir depois do Big Bang. Imagina que você quer desenhar alguma coisa, mas ainda nem tem papel nem lápis. Antes do Big Bang, era tipo isso. Não tinha nem o papel, espaço, nem o tempo para você começar o desenho. Tem gente que acha que tinha alguma coisa comprimida, bem apertadinha, menor do que a cabeça de um alfinete. Os cientistas chamam isso de singularidade. Essa palavra difícil quer dizer que era um lugar onde tudo que existia estava juntinho, muito quente, muito apertado e com energia pra caramba. Mas aí, pum! Algo aconteceu. Essa energia toda explodiu e começou a crescer e crescer. Mas ó, presta atenção. Não foi uma explosão tipo bomba, com fogo e barulho. Foi uma expansão, como uma bexiga enchendo. Um crescimento rapidão de tudo o que a gente conhece. E isso é o que chamamos de Big Bang. Mas calma que eu já vou contar melhor. 2. O que foi o Big Bang? O Big Bang foi o começo de tudo o que existe hoje no universo. Mas olha só, não foi uma explosão como as que a gente vê em filmes. Foi uma expansão rápida de energia, que virou matéria, espaço e tempo. Imagina que você está assoprando uma bexiga. Ela começa bem pequenininha, mas vai ficando maior e maior. O universo foi mais ou menos assim. Só que ao invés de ar, era cheio de energia muito quente e densa, que depois virou tudo que existe. Quando essa energia começou a se espalhar, o universo começou a esfriar. E com o tempo, foram aparecendo as primeiras partículas, os pedacinhos que formam tudo. Os átomos que formam as coisas, os planetas, as pessoas, até os sorvetes, que são os mais importantes, né? Ah, e por que se chama Big Bang? Essa palavra vem do inglês e quer dizer grande estouro ou grande explosão. Mas lembra, não foi um estouro com barulho. Na verdade, esse nome foi dado por um cientista que nem acreditava muito na ideia, acredita? Mas o nome pegou. Os cientistas descobriram isso observando o espaço com telescópios gigantes. Eles perceberam que as galáxias estão se afastando umas das outras, como se o universo estivesse crescendo. E aí pensaram, ué, se está crescendo, então já foi menor um dia. E assim chegaram na ideia do Big Bang. E até hoje, essa é a explicação mais aceita pela ciência para o começo do universo. Mas sempre lembrando, a ciência continua pesquisando, e se aparecer uma explicação melhor, com mais provas, a gente troca. Ciência é assim, sempre aprendendo mais. Agora vem a parte mais doida de todas. Quando aconteceu o Big Bang, tudo estava junto e apertado, lembra? Aí essa energia começou a se expandir, quer dizer, a se espalhar para todos os lados. E foi muito rápido. Imagina um balão cheio de bolinhas de tinta. Quando você assopra, as bolinhas vão ficando mais longe umas das outras. Isso é o que aconteceu com o universo. Primeiro, era só energia quente, tão quente que nem dava para formar átomos. Mas aí, foi esfriando aos pouquinhos. Quando esfriou um pouco, os primeiros átomos apareceram.
começou com os mais simples: hidrogênio e hélio. Esses átomos começaram a se juntar, puxados pela gravidade. Gravidade é aquela força que faz as coisas caírem no chão e que também puxa tudo que tem massa. É por causa da gravidade que a gente não sai flutuando por aí, e também por causa dela que as coisas começaram a se juntar no espaço. Com o tempo, essas nuvens de átomos viraram bolas gigantes de gás que esquentaram, brilharam e nasceram as primeiras estrelas. Essas estrelas também foram tipo fábricas cósmicas. Dentro delas, aconteceu um negócio chamado fusão nuclear. É tipo quando dois átomos se juntam e viram outro diferente. Isso gerou calor, luz e criou novos átomos, como o carbono e o oxigênio. Essas estrelas, um dia, explodiram e jogaram esses átomos pelo espaço. Esses pedacinhos se juntaram e formaram planetas, luas, cometas e tudo que existe por aí. Tudo isso começou com a expansão lá no comecinho. E sabe o mais legal? O universo ainda está se expandindo até hoje. Cada vez mais ele fica maior. Agora vamos falar de uma coisa brilhante, poderosa e linda: as estrelas. Depois que o universo começou a se expandir e esfriar, lembra que surgiram os primeiros átomos, como o hidrogênio? Esses átomos começaram a se espalhar pelo espaço, mas a gravidade, que é aquela força que puxa tudo, tipo quando você pula e cai no chão, começou a juntar esses átomos em nuvens gigantes de gás. A gravidade foi puxando, puxando, até que essas nuvens ficaram tão pesadas e apertadas que começaram a esquentar muito. E aí, nasceram as estrelas. Uma estrela é como um forno cósmico. Dentro dela, os átomos ficam tão apertadinhos e quentes que eles se juntam, e essa junção libera luz e calor. Esse processo chama fusão nuclear. Olha a palavrinha difícil de novo, que é o que faz o Sol brilhar até hoje. Mas não parou por aí. As estrelas começaram a se juntar em grupos enormes, como se fossem bairros no espaço. Esses grupos se chamam galáxias. A nossa galáxia se chama Via Láctea, e é onde a Terra mora. Cada galáxia tem milhões ou bilhões de estrelas, com planetas, luas e muita coisa girando ao redor. E o mais incrível, tudo isso começou com um universo que era só uma bexiguinha de energia apertada. Ah! E as galáxias também têm diferentes formas. Algumas são redondas, outras parecem espirais, tipo redemoinho. Os cientistas usam telescópios gigantescos para ver essas galáxias bem longe da Terra. Então, resumindo, os átomos se juntaram por causa da gravidade. Ficaram quentes e formaram as estrelas. As estrelas se juntaram e formaram galáxias. E assim nasceu o céu todo estrelado que a gente vê. Legal, né? Agora vamos descobrir o que está acontecendo com o universo agora. Você já parou para pensar se o universo parou de crescer ou se ele ainda está se espalhando por aí? A resposta é: sim, ele ainda está crescendo. Lembra quando eu falei que o universo era tipo uma bexiga enchendo? Pois é, a bexiga ainda está enchendo. O espaço, as galáxias, tudo está se afastando umas das outras, como se cada pontinho desenhado na bexiga estivesse ficando cada vez mais longe. Mas como é que a gente sabe disso? Os cientistas descobriram isso usando telescópios superpotentes e um aparelhinho que vê a luz das estrelas e galáxias distantes. Esse aparelho mostra que a luz dessas galáxias está ficando mais vermelha, e isso quer dizer que elas estão se afastando da gente. Esse efeito é chamado de desvio para o vermelho. Imagina que você está ouvindo uma ambulância passar na rua. Quando ela está vindo, o som é agudo, e quando ela vai embora, o som fica mais grave. Isso acontece com a luz também. Isso mostra que o universo está expandindo cada vez mais rápido. E aí vem a pergunta: até quando ele vai crescer? A verdade é que a gente não sabe ao certo. Mas os cientistas têm algumas ideias. Pode crescer para sempre, como se fosse uma bexiga mágica que nunca estoura. Pode crescer e depois parar, como se a bexiga parasse de encher. Pode crescer e depois encolher, tipo uma bexiga murchando,
e tudo voltaria a ficar juntinho de novo. Isso se chama Big Crunch. Hoje, a maioria dos cientistas acredita que o universo vai continuar crescendo para sempre e cada vez mais rápido. Isso por causa de uma coisa chamada energia escura. O nome parece coisa de vilão de desenho, né? Mas calma, eu explico. Energia escura é uma energia misteriosa que empurra o universo para crescer. A gente ainda não sabe exatamente o que ela é, mas sabemos que ela existe porque vemos o efeito dela. O universo acelerando a expansão. E olha só, quanto mais o universo cresce, mais longe ficam as galáxias. Um dia, se ele crescer demais, talvez a gente nem consiga ver outras galáxias no céu, porque vão estar muito longe. Mas calma, isso vai demorar milhões e milhões de anos, tá? Você ainda vai poder ver as estrelas por um tempão. E tem mais. Mesmo com essa expansão toda, a nossa galáxia, a Via Láctea, vai continuar juntinha da galáxia vizinha, chamada Andrômeda. Um dia, bem lá na frente, elas podem até se juntar. Resumindo o que a gente aprendeu aqui, o universo começou a se expandir com o Big Bang. Essa expansão ainda está acontecendo. As galáxias estão se afastando. A luz delas mostra isso. A energia escura acelera tudo isso. E a gente ainda tem muito para descobrir. A ciência é tipo uma aventura sem fim. Cada resposta traz uma nova pergunta. E tudo isso a gente vai aprendendo sem precisar de magia, sem precisar inventar histórias. Só usando curiosidade, testes e muito cérebro. Ufa! Quanta coisa, né? A gente viajou pelo começo do universo, falou de estrelas, galáxias, expansão e até energia escura. E o mais incrível, tudo isso a gente descobriu sem precisar de varinha mágica ou poderes invisíveis, só com a ciência, a observação e o pensamento crítico. Se você gostou dessa viagem cósmica comigo, curte o vídeo, compartilha com seus amiguinhos curiosos e se inscreve no canal Rebelião Cinética Kids, porque aqui a gente pensa com a cabeça e não com medo. Ah, e se você ficou com alguma dúvida ou quer sugerir um tema, escreve nos comentários. A Laurinha responde tudo. Muito obrigada por assistir, Cientista Mirim. Até a próxima aventura cósmica.